E aí, quem é que vai ganhar a disputa dos bancos? Bom, a gente fez algumas análises aí ao longo desses dias, tá? Passando pelos principais bancos brasileiros. Então passamos por Itaú, passamos pelo Banco do Brasil, que até o momento quem está ganhando aí é o Banco do Brasil com maior projeção de lucro, né? 122%, a ação que está negociando com bastante desconto. E a gente tem também os ativos com uma alavancagem, na verdade os bancos brasileiros têm uma alavancagem aí até pequena, né? Se a gente for olhar o nível de endividamento e tudo mais. Acontece que a gente teve um dos últimos balanços, Banco Bradesco caindo bastante, isso porque aumentaram as despesas de provisões duvidosas, então o mercado acabou massacrando ali o banco e aí acabaram surgindo aí algumas perguntas, né, das pessoas que seguem, que é justamente, pô, Léo, será que é uma grande oportunidade? Aquele é um grande banco, está sendo negociado com muito desconto, pô, será que é mesmo? Será que tem um potencial ainda maior do que o Banco do Brasil? É isso que a gente vai ver, tá? Em 2021 fizemos análises parecidas, inclusive, como comentei nos outros vídeos, o Banco do Brasil lá na minha carteira, dando um pouco mais de 70% só de valorização, 30% de dividendos, tá? Então, obviamente associado as opções também que ajudam a fazer essa redução do preço médio da ação. Então, vamos lá. Antes de mais nada, já deixa o seu like, seu joinha aí no vídeo. Se você não está inscrito no canal, clica aqui embaixo, se inscreve. E vamos nessa, passar aí pela análise do nosso querido Banco Bradesco. Bom, lembrando que dentro da nossa ótica de análise, tá, olhamos sobretudo três pontos que são fundamentais. A questão de performance, obviamente ninguém vai querer entrar numa empresa que é uma porcaria, que não gera lucro, enfim. A não ser que tenha um projeto, você tem que estar muito por dentro ali daquele projeto. A gente olha a questão de risco, é fundamental. Tá? Então a gente tem a história aí do Silicon Valley Bank, né, dos Estados Unidos, que era um excelente banco em termos de performance, de lucro, de retorno que tinha sobre o patrimônio líquido. E aí, de repente, a empresa vem à falência e isso está muito ligado à exposição de risco que aquela empresa tem. Então é importante ficar de olho nisso daí e a gente analisa essa parte também. E por último, obviamente, o preço. Né? Não adianta a gente comprar um negócio ali que está muito caro, está sobreprecificado. Então, essa é uma condição aí muito importante, porque se a gente pega essas empresas, boas empresas por bons preços, a gente consegue pegar excelentes retornos também. Então a gente tem diversos ativos que com essa estrutura de boa performance, bom risco, bom preço, acabaram valorizando bastante aí nos últimos anos. Aqui no Brasil a gente tem o próprio Banco do Brasil, a VEG3, BB Seguridades. Então, fugindo um pouco do escopo aí dos bancos, a gente tem lá nos Estados Unidos Bank of America, Microsoft, enfim, diversos outros ativos que são interessantes também, a Cisco, e que a gente pode comentar um pouquinho depois. Lembrando que o risco pelo value investing, basicamente a probabilidade de se ter uma perda permanente. Tá? Então, obviamente, ter uma perda permanente seria a ocasião de, eventualmente, aquela empresa abrir um processo de falência. E muitos desses processos de falência acontecem principalmente porque a empresa não tem uma estrutura de risco adequada, está alavancada demais, tem dívidas demais, e aí exerce a dívida, ela não tem caixa para pagar e tudo isso daí. Tá? Então, a gente também tem que entender um ponto importante aqui que são ciclos de mercado. Então o mercado ora está super otimista, ora está super pessimista. Então ora está sobreprecificado, né, está valorizado demais, e ora está lá embaixo subprecificado, e aí é quando surgem as grandes oportunidades. E é interessante porque ao longo desse tempo de mercado, aí, de mais de 14 anos de mercado, passei por diversas instituições, corretoras, né? Fui analista sênior na XP, e o que eu via bastante era a pessoa física justamente fazendo esse processo inverso. Entrava um pânico, ela falava, não quero investir mais de jeito nenhum, liquidava as posições dela no prejuízo, enquanto os grandes players, bancos, fundos de investimento estavam comprando mais e mais ações. Então, vamos passar aqui por essas análises e fazer análise de performance, tá? E a gente vai fazendo a pontuação aí dos bancos. Então, eu vou puxar aqui na minha tela a planilhazinha aí que a gente está fazendo para mostrar este comparativo. Então, bom, a gente teve a análise de Itaú, que estava com um crescimento do seu lucro líquido
em média de 5,57% ao ano, isso considerando os últimos 5 anos. Banco do Brasil 24,79%. É interessante porque isso agrega bastante valor ao acionista. E a gente tem Bradesco com um crescimento do lucro líquido de 2,59%. Dos três aí é o mais fraquinho, né? Vamos lá, ao crescimento do patrimônio líquido também, que é mega hiper importante, tá? Então a gente tem, em primeiro lugar, Banco do Brasil, né, que está ganhando aí com o crescimento do seu patrimônio líquido nos últimos 10 anos de 10% ao ano. A gente tem Bradesco saindo na frente aí de Itaú, com crescimento do patrimônio líquido de 6,17% e Itaú com um crescimento do seu patrimônio líquido de 3,68%. Então, Itaú está aqui para trás, Banco do Brasil está mais interessante e está fluindo melhor. Aqui a gente vem para a parte de EBITDA, tá? E é interessante a gente olhar o EBITDA. Léo, por que não olhar o lucro? Porque o EBITDA ele vai mostrar para a gente a geração de caixa de uma empresa. E quando a gente vai analisar os níveis de risco de alavancagem, a gente olha esse EBITDA, a capacidade dela de gerar caixa para cumprir com as suas obrigações ali de curto prazo, de longo prazo e tudo mais. Então a gente tem aqui Itaú e Banco do Brasil bem próximo a esse valor aqui de EBITDA. Tá interessante porque Itaú tem até, Banco do Brasil tem até um patrimônio líquido um pouco menor do que Itaú, então acaba tendo um retorno sobre o patrimônio líquido maior. E a gente tem Bradesco com um EBITDA, geração de caixa de pouco mais de 24 bilhões. Tá? Outro indicador de performance aqui importante, que eu gosto de olhar, o retorno sobre o patrimônio líquido. Então vamos dizer que você tem, sei lá, 100 mil reais de patrimônio, que você vai investir todo o seu patrimônio, e você tem um retorno de 10% ao ano, ou seja, de 10 mil reais. É um retorno que, se você liquidar o seu patrimônio líquido e colocar eventualmente numa renda fixa, seria muito melhor. Tá? Então, a mesma condição a gente analisa para as empresas, o quanto que ela está conseguindo remunerar o patrimônio líquido dela. E no caso aqui, quem está ganhando é Banco do Brasil com 19,71%, Bradesco está em último aqui, 11,95%, horrível, até porque fica abaixo aqui do que a gente tem de taxa de juros hoje, até mesmo a taxa de juros ali de longo prazo no Brasil, e o retorno sobre o patrimônio líquido aqui de Itaú de 17,72%. Beleza, a gente tem aqui os ativos circulantes, que basicamente são os ativos que a empresa tem de disponibilidade mais imediata, caixa, investimentos financeiros de alta liquidez e etc. E temos os passivos circulantes. Lembrando que passivo circulante é diferente de dívida, tá? E aqui vale ressaltar essa pontuação, porque quando vamos analisar o risco da empresa, que é o que a gente vai ver aqui agora, a gente olha principalmente a dívida líquida da empresa. O passivo são obrigações, despesas, mais dívidas. E a dívida, obviamente, são os empréstimos, financiamentos e tudo mais. Só que aqui, obviamente, passivos circulantes são despesas, obrigações, dívidas, são compromissos que a empresa tem que pagar. Então o que a gente olha também aqui é a liquidez corrente. O que a empresa tem ali se ela liquidasse os ativos dela, quanto que ela conseguiria pagar do seu total aqui, né, de todo o seu passivo. Circulante, que é o passivo de curto prazo, são os passivos que vencem aí em aproximadamente ou menos do que um ano. Depois a gente tem a dívida líquida, e a dívida líquida eu confesso que eu penei um pouco aqui para achar, tá? Porque na dívida líquida o que a gente olha? A gente vai ali nos balanços, a gente vai olhar um balanço financeiro, vai abrir o balanço da empresa, e vai olhar sobretudo se no passivo circulante quais são as dívidas em termos de empréstimos, financiamentos, que são as dívidas de curto prazo, e você tem as dívidas de longo prazo, que vão estar no passivo não circulante, que são os empréstimos, dívidas e tudo mais. Engraçado que nos bancos eles não mostram essas dívidas, então a gente tem que buscar ali em outras fontes. Eu particularmente puxei os dados lá da Infomoney, que trouxe essa dívida líquida aqui pra gente. E aí a gente tem dívida líquida de Itaú em 33 bilhões, dívida líquida de Banco do Brasil de 55 bilhões e de Bradesco de 187 bi. Então agora que entra aqui o ponto importante, que é olhar o EBITDA. Por quê?
Se a empresa não tem caixa para pagar as dívidas de curto prazo, ela tem que ter pelo menos uma geração de caixa que seja suficiente para pagar essas dívidas. E a gente tem aqui, ó, dívida dividido pelo EBITDA, ele vai me dar justamente isso aqui, ó, em menos de um ano, em 0,79 anos de geração de caixa, a empresa, o Itaú, pagaria todas as suas dívidas, empréstimos, financiamentos e tudo mais. Banco do Brasil 1,34, também um valor bem baixo, só que a gente já tem aqui Itaú, ou Bradesco, né, que estamos analisando aqui hoje, colocando nessa análise de 7,7%. Então seriam 7 anos para conseguir, com geração de caixa, para conseguir pagar todas as suas dívidas. Lembrando que a dívida líquida, o que ele faz? E eu vou até botar aqui, ó, dívida líquida, tá? A dívida líquida, basicamente, ele vai pegar tudo que a empresa tem de dívida e vai tirar o disponível ali de caixa, né? Então ele quer ver basicamente o que não seria, o que não comprometeria o caixa efetivo da empresa. Então a gente trabalha em cima disso daqui. Você vai ter a dívida bruta, que é a dívida total, e a dívida líquida, que retira a disponibilidade de caixa. Mas enfim, seriam 7,7 anos de geração de caixa para cumprir com as suas obrigações. Então, um ponto interessante, né? Porque já mostra que enfim, a empresa não teria um caixa ali tão satisfatório para pagar, cumprir com as suas dívidas, e ainda precisaria de bons anos aí de geração de caixa. Então já é um indicador de alavancagem aqui bem interessante. Então, em termos de risco, eu particularmente gosto de olhar principalmente para a dívida líquida por EBITDA. Obviamente que a gente está fazendo aqui, em poucos minutos de vídeo, a gente está fazendo uma análise um pouco mais superficial. Tá? Eu gosto de analisar o que a empresa tem de caixa, o que a empresa tem de dívida de curto prazo, porque aí é interessante, qualquer exercício que tiver de curto prazo dessas dívidas não vai comprometer a empresa, e tanto essa questão da capacidade dela de cumprir com o seu pagamento, né? Sua geração de caixa seja satisfatória para pagar essas dívidas. Agora, vamos lá. Indicador de preço. Então, indicador de preço a gente pode olhar por várias óticas, tá? A gente pode olhar os múltiplos de preço por lucro, podemos olhar os indicadores de preço por valor patrimonial por ação. Eu particularmente gosto de olhar o preço por valor patrimonial, né? O valor patrimonial por ação da empresa e quanto que ela está negociando em cima disso, porque, como eu falei em vídeo anterior, o valor patrimonial por ação ele é mais estável, o lucro é muito instável, então fica um pouco mais complicado de fazer projeções. Essas projeções podem ser quebradas assim de uma hora para outra, tá? Enquanto que o valor patrimonial, o crescimento do patrimônio líquido de uma empresa, ele tem uma estabilidade muito maior. Então a gente tem aqui, ó, valor patrimonial por ação de 17,50 de Itaú, ou seja, se a empresa encerrar as operações, liquidar todos os seus ativos, cumprir com todos os seus passivos, ainda sobra 17,50 para cada acionista. De Banco do Brasil em 56,97 e Bradesco 15,27. Olhar o valor patrimonial por ação por si só não faz tanto sentido, mas a gente tem que olhar quantas vezes a empresa está negociando esse valor patrimonial por ação. Então, por exemplo, a gente pega aqui Banco do Brasil a 0,78% do seu valor patrimonial por ação. Ela está sendo negociada a R$ 44. Só que se a empresa liquidasse as operações e pagasse todos os seus, liquidasse os ativos, pagasse todos os seus passivos, sobraria para cada investidor R$ 56,97. Então a gente fala que ela está com um desconto abaixo do seu valor patrimonial por ação. Então, aqui é um ponto interessante. E é interessante olhar também o histórico desse valor patrimonial por ação, principalmente para fazer as projeções. Agora, como a empresa está sendo negociada com desconto, quando eu vou ver o lucro que o investidor tem por ação, então vamos dizer que a empresa teve um lucro por ação de R$ 3,10. E no caso aqui de Banco do Brasil, 11,23 por ação. E você está comprando a ação a R$ 44,52, o retorno para o acionista seria de 25,22%. Interessante, fica acima das taxas de juros e é um retorno bem interessante. Já Itaú, 11,74 e Bradesco, 11,66. Então, por mais que a ação tenha vindo com uma queda
mais expressiva, uma queda forte, tá? O que ele me sugere? Que a ação não está sendo negociada com tanto desconto assim. Então, com base em projeções de preço por valor patrimonial por ação, eu peguei um cenário otimista, que quando os indicadores no terceiro maior nível de PVP que a empresa negociou nos últimos 10 anos, então no cenário otimista, a gente teria Itaú negociando a 44,66, isso em 5 anos, considerando que ela mantém um crescimento do patrimônio líquido dela, que aqui é de 3,68, tá? E em 5 anos ela chegaria nesse valor aqui, um valor otimista de 44,66. Um valor neutro, que é um PVP médio, ficaria em 3,79 e um valor pessimista, que fica entre os três menores ali dos últimos 10 anos, 28,14. E a média disso daqui me dá um retorno esperado de 41% em 5 anos. Não é tão atrativo, tá? Se a gente pega aqui Banco do Brasil, que está negociando dos seus menores preços, dos seus menores valores patrimoniais, dos seus menores PVPs ali, né, esse indicadorzinho aqui, a gente vê que no cenário otimista, entre os três maiores PVPs ali que ela já negociou nos últimos 10 anos, a gente tem aqui R$ 133,06, um preço neutro de R$ 91,77 e um preço e um pessimista aqui de 71,58. Na média me daria um retorno em 5 anos, considerando que ela mantém um crescimento do seu patrimônio líquido de 122%. Agora, a gente tem aqui Bradesco, no cenário pessimista 38, no cenário otimista, perdão, 38,51, no cenário neutro 33,98, cenário pessimista 25,75. Então a média disso daqui dá uma projeção de 109%. Lembrando que o PVP ele acaba sendo muito mais conservador, já que ele é mais consistente, o crescimento do patrimônio líquido é menor também do que o crescimento do lucro, então isso é levado em consideração. A gente tem aí essa análise que é um pouco mais conservadora, ainda assim a gente vê grandes chances, possibilidades de resultado. E a gente também tem outras ocasiões, né, que esse múltiplo pode ser negociado dependendo muito ali do cenário do cenário de taxa de juros no mercado brasileiro e tudo mais, todas as questões macroeconômicas, tá? Mas a gente tem tudo girando ali dentro daquele ciclo e agora a gente está até num cenário que pode ser uma movimentação, uma condição de oportunidade, porque muitos indicadores estão negociando ali, estão girando em suas mínimas, o que pode estar abrindo aí esse lapso aí, essa janela de oportunidade para ganhar com essas movimentações. Coloca aqui nos comentários, pessoal, se vocês gostariam que eu analisasse outros ativos, se vocês estão gostando aí dessa série de análise, se ajuda, principalmente para aprender como que eu faço uma análise aqui, se uma ação é boa ou não, coloca aqui nos comentários. E lembrando também que se você usar o mercado de opções para gerar renda, então o que a gente faz? Pô, eu uso o mercado de opções para ter a obrigação de comprar um ativo que eu já queria receber dinheiro por isso. A gente consegue, e se eu tiver que comprar o ativo, eu começo a garantir, a me obrigar a vender o ativo se o mercado subir e recebo dinheiro por isso. 2021, né, fazendo isso numa janela de poucos meses, aumentou meu resultado em 20% no Banco do Brasil. E você pode fazer aí para essas principais ações. Então, se você quer entender mais também como é que funciona o mercado de opções, a gente pode falar de estratégia só para redução de preço médio, coloca nos comentários aqui embaixo, tá? E também, obviamente, quem tiver interesse, a gente tem um curso A Sua Primeira Renda que está com 90% de desconto na descrição aqui deste vídeo também, para você aprender a fazer isso gastando menos de 15 minutos por mês. Agora, vamos lá. A gente tem aqui, então, esses três bancos, tá? A minha conclusão aqui em cima disso é basicamente que os bancos brasileiros giram com uma alavancagem mais baixa. Se a gente for pegar bancos americanos girando ali com uma dívida líquida por EBITDA de 19, 18, então uma alavancagem ali muito mais alta, né? Até porque é um país que sempre negociou com a taxa de juros lá embaixo, a taxa de juros acabou disparando. Em termos aqui de bancos, eu ainda vejo o Banco do Brasil, que está sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial por ação, ainda muito interessante. Eu não acho que
Bradesco está sendo negociado com tanto desconto assim. Se a gente for olhar o lucro por ação que o investidor teria comprando ação hoje, vai ficar abaixo aí do que está a taxa de juros. A gente tem ali Banco do Brasil muito mais interessante, 25, 22, e Bradesco, maior banco aí, maior nível de alavancagem entre os bancos que analisamos até agora é de Bradesco, tá? Então, isso daqui é uma característica aí muito importante para que a gente possa levar isso daí em consideração, tá? Então, isso daqui, desses três, eu particularmente daria preferência a Banco do Brasil. Agora está faltando um banco, né? Um dos grandes bancos aí, dos 4 maiores bancos, que é o Banco Santander. A gente vai soltar o vídeo falando sobre o Banco Santander aí para a gente encerrar essa série de quais os melhores bancos. Eu estou pegando basicamente os 4 maiores bancos do Brasil. E o grande ponto é que estamos num ciclo de baixa, num ciclo de pessimismo, e grandes oportunidades podem estar se abrindo. Então, você vai ter que fazer o seguinte agora, se inscrever aqui no canal, clicar no sininho, porque você recebe a notificação quando o vídeo vai para o ar. E aí você não fica de fora, não perde essa oportunidade, como aconteceu em 2021 também, que a gente fez várias análises como essa, fiz umas 3 semanas consecutivas a recomendação ali de Banco do Brasil, depois estourou, e diversos ativos também, então não perde, porque eu acredito que esse é uma grande janela de oportunidade, tá? No mais, já deixa o seu joinha aí, se inscreve no canal se não estiver inscrito, deixa nos comentários aqui o que está achando dessa série e nos vemos na próxima. Um grande abraço, tchau, tchau.